Olá pessoal, mais um vídeo, terceiro vídeo sobre a ideia de conjuntos numéricos. Eu vou começar esse vídeo falando sobre o bom e velho par ou ímpar, né? Bom e velho par ou ímpar. É algo que a gente talvez já tenha pensado, por exemplo, que quando você tem uma disputa de par ou ímpar e se você tem os jogadores colocando ambos números pares, né? Números pares. Lembrando que os números pares são da forma 2 vezes n, 2 vezes m, né? Isso gera um par. A soma de dois pares gera um par. Aqui a gente pode abrir a discussão seguinte. Aqui nós podemos abrir a discussão sobre o zero ou não, né? Do outro vídeo, o zero ser par ou não. O zero é par. Por esta lógica, se você tem lá um dos competidores colocando 0 e o outro colocando 2, isso é par. Né? Isso é par. Isso é um forte indício, né? Isso é um forte indício que o zero é par. Né? É um indício. Ok? Lembre-se que tudo vai realmente da forma que a gente define, né, a ideia do par. Se eu definir com a ideia dos inteiros divisíveis por 2, sim, 0 é par. Inteiros positivos, inteiros não negativos, no caso. Mas eu ainda não falei sobre os inteiros. Antes eu quero pensar sobre a soma de dois pares, que a gente faz no jogo, dois números pares, isso gera um número par. Né? Como eu mostro matematicamente, isso aqui, né, quando eu digo que eu vou fazendo aí várias somas, eu tenho de certo modo uma indução. Eu estou sendo induzido a tomar esta conclusão. A matemática tem, né, como eu disse nos vídeos anteriores, o princípio da indução finita, mostrando muita coisa. A indução simplesmente, por análise de alguns resultados, ela pode causar algum problema, então tem que tomar um certo cuidado, né, para a conclusão que você toma. Aqui a gente não vai tomar a conclusão precipitada, nós vamos tomar uma conclusão matemática, que é a soma dos dois elementos é par. Como você tem um elemento da forma 2 vezes n, mais um elemento da forma 2 vezes m, onde esse n e esse m são números naturais, né? Como o 2 é fator comum nessas duas parcelas, você pode colocar o 2 em evidência, né, e reescrever isso como sendo 2 vezes n mais m. No começo do primeiro vídeo eu disse que a soma dos naturais ela é fechada, ou seja, a soma dos naturais gera um número natural. Então significa que a soma desses dois caras é um número natural, multiplicado por 2. Isso é um número par. Isso é um número par. Né? Então aqui esta prova, isso prova que a soma de dois pares é par. Do mesmo jeito, a gente pode provar que a soma de dois ímpares também é par. Então você tem, vamos pensar na indução, uma indução que que nos leva a crer isso, né? Você tem aí um jogo de par ou ímpar, onde os competidores estão colocando números ímpares e está gerando um número par. Então, um número é da forma 2n menos 1, o outro número é da forma 2m menos 1. Novamente, o n e o m são números naturais. Ok? Muito bem, números naturais, do jeito que está aí. Quem que é 2n menos 1? Número ímpar. Somado com 2m menos 1. Número ímpar. Então você está somando dois ímpares. Isso aqui fica 2n mais 2m menos 2. Né? Menos 1 com menos 1. Né? Menos 1, menos 1, menos 2. Agora o 2 é fator comum nas três parcelas.
2 é fator comum nas 3 parcelas. Isso fica 2n mais m menos 1. Esse cara aqui eu afirmo que ele é um número natural. Embora eu não disse a subtração, né, aqui, mas o que acontece? Que do jeito que eu defini os naturais, esse cara aqui ele é maior ou igual a 1, esse cara aqui é maior ou igual a 1. Né? Se eles são maiores ou igual a 1, a soma, se n é maior ou igual a 1 e m é maior ou igual a 1, a conclusão é que n mais m é maior ou igual a 2. Né? Se ele é maior ou igual a 2, quando eu tiro 1, né? Quando eu tiro 1, isso é maior ou igual a 1. Está dentro dos naturais, do jeito que a gente definiu, sem prejuízo nenhum. Né? Se eu tiro 1 aqui, isso é maior ou igual a 1. É um número natural. Né? No caso aqui, como o n e o m são naturais, né? No caso. Esse é um número natural. Multiplicar 2 vezes um número natural, isso também é um número par. Pertence ao conjunto dos números pares. Logo, a soma de 2 ímpares gera um número par. Qual é a única possibilidade de gerar um número ímpar? É quando você tem um par e um ímpar, né? Ou um ímpar e um par. Aí você tem números ímpares. Essa é a indução. Vamos pensar, eu não vou colocar aqui debaixo, que eu mudei a ordem, né? Então eu vou pensar um número par mais um número ímpar. Lembrando, esse n e esse m que eu estou tomando são números naturais. Né? Número par e um número ímpar. Isso aqui, o único 2, que o 2 é fator comum aqui, eu posso colocar somente aqui em evidência. Né? 2 vezes, isso aqui é um número natural, né? Falei que a soma é fechada. Se esse aqui é um número natural, eu posso falar que isso aí é um P, né? Chamar de P. Se eu chamar isso aí de P, isso aqui fica 2P, fica da forma 2 vezes P menos 1, onde o P é natural. Onde o P é natural. Isso é um número ímpar. Ah, mas o número ímpar não era 2n menos 1? Né? A letra que eu uso aqui, pessoal, não importa, importa de onde vem esse conjunto. Eu estou dizendo que o n é natural, aqui o p é natural. Então a letra não importa, ele vai gerar um número ímpar também. Essa só mostra, né? E agora a gente pode voltar a falar dos conjuntos dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Eu tenho o conjunto dos números inteiros, agora não tem discussão, o zero faz parte do conjunto dos números inteiros, né, sem dúvida nenhuma. Você tem lá, ele é infinito, tanto você tem a sequência da sucessão, tanto à direita, né, como a ideia do antecessor, tanto à esquerda, ele é infinito, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Você tem alguns subconjuntos dos inteiros, primeiro que é o z estrela. Z estrela é o conjunto dos inteiros sem o zero, excluindo o zero. Né? O z mais, o z com mais embaixo, o que é o z mais? O z mais são os inteiros não negativos. O que é o z mais estrela? Inteiros positivos. Há uma confusão aqui, pensando que os inteiros não negativos e os inteiros positivos é o mesmo conjunto, né? Não é o mesmo conjunto, apenas pela função do zero. Né? E aí, nesse caso, o zero, ele é positivo? O zero é negativo? Aqui não tem dúvida, né? Nesse ponto aqui é um ponto passivo. O zero é neutro, ele não é positivo nem negativo. Né? Por isso é que quando eu tenho zero nesse conjunto, eu chamo eles de conjuntos não negativos. Porque os elementos que estão aqui dentro são todos não negativos. E nesse caso aqui, aí sim eu posso falar dos inteiros positivos. Ok? Inteiros positivos. O que acontece é que, se você olhar do jeito que eu defini,
os naturais estão aqui, né? Mas também os naturais podem estar aqui. Independente disso, independente de que você definiu os naturais, que a gente entrar num acordo, os naturais são um subconjunto dos inteiros. Os naturais está contido no conjunto dos inteiros. Os elementos, todo elemento natural também é um elemento inteiro. Ok? Subtração. Observação, o zero é o elemento neutro da adição, e na multiplicação, quando eu multiplico por zero, é sempre zero. Qualquer elemento multiplicado por zero é sempre zero. E aí a gente entra na próxima discussão, que é falar sobre o conjunto dos números racionais. Né? Conjunto dos números racionais é o conjunto formado pelos A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros sem o zero. Esse é o conjunto dos racionais. É o conjunto das frações, né? Conjunto das frações. Esse é o conjunto dos racionais. O problema é que todo número inteiro pode ser pensado como um número racional. Os inteiros estão... Então, assim, os inteiros estão contidos no conjunto do racional. Por quê? Vamos pensar no número 2. 2 pertence aos inteiros. Mas eu posso escrever muito bem 2 sobre 1. Isso não deixa de ser 2. Né? Isso não deixa de ser 2. Está no conjunto dos naturais. Ok? Mas e o contrário? Vale? Todo racional é inteiro? Não. Por exemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é racional, porém, 1 sobre 2 não é inteiro. Essa razão, 1 sobre 2 é 0,5, não é inteiro. Ok? No conjunto dos números racionais, existem três definições básicas. Primeira definição de igualdade. Quando você tem igualdade, quando dois números racionais são iguais. Quando você tem que A vezes D é igual a B vezes C. Né? Que é a boa e velha, a gente chama isso de multiplicação em cruz, né? Que é a regra básica da proporcionalidade. Isso é a proporção, né? Até quando a gente tem duas razões, né? Isso nada mais é que a definição de proporção. O que a proporção é? Ela é a igualdade de razões. Quando você iguala duas razões, você tem o que chama de proporção. Isso aqui é basicamente o princípio da igualdade dos números racionais. Né? É a mesma situação. Aí se define as duas operações dentro dos racionais, as duas operações definidas de adição e multiplicação. Como é que eu somo dois números racionais? Né? A soma de dois números racionais, ela é dada da seguinte forma. Multiplica-se os denominadores e depois faz a multiplicação aí das proporções, somando ou subtraindo de acordo com a operação que está ali no meio. Seria isso. Normalmente a gente usa mínimo múltiplo comum, né? Igualar os denominadores, ao invés de usar essa aqui. Né? Ao invés de usar essa, a gente usa... mas funciona bem. Funciona bem, por exemplo, se você tem 2 sobre 3. Não estou dizendo que é o jeito mais fácil, estou dizendo que funciona. Mais 4 sobre 5. Eu escolhi o 3 e o 5 meio a dedo. 3 vezes 5 é 15. Repara que eu multipliquei os denominadores. Depois eu vou multiplicar 2 vezes 5. 3 vezes 4, como é uma soma, né? Mais 3 vezes 4. Isso aqui é 10. Isso aqui é 12. 22 sobre 15. Eu afirmo que essa soma é igual, tem a mesma resposta de qualquer forma que você consiga somar, né, frações. Aí é a mesma coisa, sem problema nenhum. E a multiplicação? Multiplicação é o produto dos numeradores
dividido pelo produto dos numeradores, né? Então você multiplica a multiplicação direta mesmo. Numerador por numerador, denominador por denominador. Esse é o conjunto dos números racionais. Esse é o conjunto dos números racionais. E aí, só para constar, eu disse que os naturais, né, está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais. Significa que os naturais também estão contidos nos racionais, né? Essa é a ideia direta aí. Muito bem. Você tem, eu estou falando da adição e subtração, você tem as outras duas operações definidas. Nos racionais você define completamente, né, as duas operações de subtração. Você já pode definir ela nos inteiros. E depois você define a divisão nos racionais. O que acontece com a divisão, né, de dois elementos? Quando você divide dois elementos, tem três situações possíveis. O número pode ser um número racional, né? A divisão de A por B. Você pode ter um número racional, um número inteiro, digamos assim. Quando isso aqui tem um número inteiro, quando a divisão é exata. Vamos pensar, por exemplo, algo assim, né? 4 sobre 2. 4 sobre 2, 2. Divisão é exata. Então esse aqui tem resposta inteira, né? Ou racional. O que pode acontecer também é você ter uma divisão com decimal finito. 0,5. Isso aqui é um racional, decimal finito, que tem uma quantidade finita de casas decimais. Ou você pode ter uma situação assim, que aí no caso você tem um decimal infinito, porém periódico. Ou seja, você sabe o que vai acontecer a determinado momento ali depois da vírgula, tem uma regularidade acontecendo. Essas são três coisas que podem acontecer quando você divide elementos racionais, né? Dentro do conjunto dos racionais. Você divide dois elementos inteiros dentro do conjunto dos racionais. Ok? Essas são as três possibilidades que podem ocorrer. Vou fechar o vídeo aqui, depois a gente volta para as propriedades das operações e alguns outros exercícios. Um forte abraço, até mais.